Olá, meus queridos alunos, estou de volta com mais uma videoaula a pedidos. E nessa videoaula nós vamos falar de espelhos esféricos. Bom, a questão que eu selecionei foi essa aqui. A questão diz que em frente a um espelho côncavo foi colocado um objeto a 30 centímetros do seu vértice. A distância focal desse espelho é igual a 40 centímetros. Nessas condições, responda. Quais as características da imagem? Letra A. E letra B, qual a localização da imagem? Aqui eu quero fazer uma observação. Sempre que em um problema que envolve espelhos esféricos, for perguntado a localização da imagem, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é determinar quais são as características da imagem, ok? Aqui nessa questão eu peço primeiro as características da imagem e depois peço a sua localização. Mas tem questões que já vai direto ao ponto. Pergunta qual é a localização da imagem, ok? Não tem como a gente determinar a localização da imagem se a gente não saber as características da imagem. E é fácil determinar suas características, ok? Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é a coleta de dados. E segunda questão, ela diz, em frente ao espelho côncavo, olha, um espelho côncavo, já disse a natureza do espelho, foi colocado um objeto a 30 centímetros do seu vértice. Então, diz que foi colocado um objeto a 30 centímetros na frente do espelho côncavo. Essas informações são importantes. Então já deu a localização do objeto e também a sua distância em relação ao vértice. E a questão continua dizendo, a distância focal desse espelho é igual a 40 centímetros. Deu também a distância do foco, ok? 40 centímetros. Bom, agora o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer um esquema representando esse problema. É muito importante fazer isso para resolver esse tipo de problema. Primeiro eu vou desenhar o eixo principal, essa linha aqui, ok? E depois eu vou desenhar o espelho. Como o espelho é côncavo, ó, o espelho é côncavo, ele deve ser desenhado dessa forma, ok? Bom, o passo seguinte é determinar o vértice, ok? O vértice está sempre aqui, representado pela letra V. O foco do espelho, ok? Representado pela letra F. E o centro de curvatura. É importantíssimo fazer isso, gente. Ok? Determinar esses três pontos logo. A questão diz que a distância focal, ou seja, a distância do foco em relação ao vértice, isso aqui, ó, a distância de F em relação a V é igual a 40 centímetros. Então vamos botar aqui 40 centímetros, ok? Isso significa que o centro de curvatura vai estar a 80 centímetros de distância do vértice. Isso aqui que eu estou dizendo. C vai estar a 80 centímetros de V do vértice. Ok? Nós vamos apresentar aqui. Ok? Isso porque o centro de curvatura está sempre ao dobro de distância do vértice em relação à distância do foco em relação ao vértice. Isso é importante porque, gente? Porque agora a gente sabe dizer qual é a posição da imagem em relação ao centro de curvatura, em relação ao centro de curvatura, em relação ao foco e ao vértice, ok? Então qual é a posição do objeto? A questão diz que o objeto está a 30 centímetros do vértice. 30 centímetros do vértice. Aqui está o vértice.
Se o foco está a 40 centímetros do vértice e a imagem está a 30 centímetros do vértice, isso significa que a imagem está entre o foco e o vértice, ok? Então eu posso representar por uma seta aqui a posição da minha imagem, ok? Então a imagem não, perdão, o meu objeto. O meu objeto está entre o foco, e o vértice, ok? Gente, por que é importante fazer esse esquema? Esse esquema aqui. Exatamente porque a gente sabe que, a depender da posição do objeto, ok? O espelho, tanto côncavo como convexo, ele vai gerar um tipo de imagem, ok? Com suas próprias características. E aí, então, no nosso caso, nós temos o que? Nós temos que o objeto está entre o foco e o vértice. Então, que tipo de imagem um objeto que é colocado entre o foco e o vértice de um espelho côncavo gera? Aí tem uma tabelinha que no livro de vocês está muito bem feito, né? Eu vou pegar um aqui. E nós vamos ter em relação ao espelho côncavo e em relação ao espelho convexo, ok? A primeira coisa que nós temos é que nosso espelho é côncavo, ok? Então nós estamos na situação de espelho côncavo. E aí, para espelho côncavo, a gente pode botar o objeto na frente do centro de curvatura, ó, o centro de curvatura aqui, e esse tipo de objeto vai gerar imagens assim, imagens em cima do foco, ok? Como está aqui no desenho. Nós podemos também botar o objeto em cima do centro de curvatura, ok? Nós vamos ter imagens, ó, também em cima do centro de curvatura. Nós podemos botar o objeto entre o centro de curvatura e o foco, olha a imagem aqui também. E podemos botar a imagem em cima do foco. Veja, para cada situação dessa, a imagem está em uma posição e tem uma característica. Mas a nossa situação é essa aqui, ó, é a situação 5, ok? Então o que é que a gente tem? O objeto colocado entre, ó, entre o foco e o centro de curvatura. Veja que tipo de imagem nós temos. A imagem vai ser virtual, porque virtual está atrás do espelho, ok? Ela ainda vai ser direita, ok? Direita porque não está invertida, não está de cabeça para baixo. Por exemplo, aqui nesse exemplo 2, nesse 2 aqui, você vê que a imagem está de cabeça para baixo, aqui não. E ela vai ser ainda maior do que o objeto. Essas são as características da imagem. Então, voltando, estamos carregando aqui. Nós vamos ter que na letra A, as características da imagem serão virtual, porque atrás do espelho, ok? Direita, ok? Porque não está de cabeça para baixo, e maior. Está aí respondida a letra A, ok? O L, deixa eu consertar aqui, eu tô com problema em algumas teclas do computador. O H, por exemplo, está difícil de pegar. Bom,
Da letra B eu quero saber a posição. Eu quero saber na letra B a posição da imagem. Ok? Imagem. Eu quero saber a posição da imagem. O acento no meu teclado também está ruim de pegar. Deixa sem acento, ok? Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos lembrar que a posição da imagem é dada por essa equação 1, ok? Sobre 1 sobre F, 1 sobre o foco, vou botar letra maiúscula aqui, 1 sobre o foco, 1 sobre o foco, ok? É igual a 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem, que nós vamos chamar de P'. Ok? Agora é só resolver essa equação, ok? Bom, o que é que a gente sabe? A gente sabe do problema que o foco é igual a 40 centímetros, ok? O foco é igual a 40 centímetros. E que P, a posição do objeto, é igual a 30 centímetros. Então agora o que é que a gente vai fazer? Substituir esses valores na equação. Então teremos 1 sobre o valor do foco, que é 40, ok? Organizando aqui. 1 sobre o foco vai ser igual a 1 sobre a imagem, 1 sobre a imagem, a posição da imagem, que é 30 centímetros, ok? Aqui agora nós temos um pequeno detalhe. Aqui vai ser mais ou menos. Como é que a gente vai saber? Bom, gente, ó, mais 1 sobre a imagem, não é isso? Deixa eu explicar uma coisa aqui a vocês. Vou botar aqui e explico. Temos que lembrar uma coisa. Quando nós temos objetos ou imagem virtuais, ó, ok? Isso foi discutido em sala de aula.
Virtual é quando está atrás do espelho. P vai ser, P' vai ser negativo. Para imagens virtuais, P' é negativo. Então nesse caso aqui, ó, a gente pode botar aqui, ó, no começo, como P' é virtual, ele será negativo, ok? Tudo que é virtual fica negativo, ok? Então aqui nessa equação, voltando aqui para baixo, ó, só para selecionar aqui para vocês se organizarem, voltando aqui para baixo, esse mais vai ter que ser negativo, ok? Então no lugar do mais aqui eu boto o menos. Pronto, agora sim eu posso resolver o meu problema, ok? Então passando P' para o primeiro membro, 1 menos P', fazer isso, ó, passar 1 menos P' para o lado de cá da equação, ok? E 1 sobre P' para o lado de cá, 1 sobre 40 para o outro lado da equação, ok? Isso vai me dar o que? Mudando de lado, eles mudam de sinal. Então eu vou ficar com 1 sobre P', sobre P' igual a 1 sobre 30 menos 1 sobre 40, ok? Só ajeitar aqui. Isso é a mesma coisa de escrever 1 sobre... Isso é a mesma coisa de escrever 1 sobre P' igual a 40 menos 30 sobre 30 vezes 40, ok? Invertendo agora, invertendo o P', aqui está P', ó, invertendo 1 sobre P', e invertendo menos 40 sobre 30 vezes, sobre menos 40, ou 40 menos 30 sobre 30 vezes 40, podemos escrever P' igual a 30 vezes 40 sobre
40 menos 30. Ok? Isso vai ser igual a 120 sobre 10. Não, perdão, isso não vai dar 120, vai dar 1200 sobre 10. O que quer dizer que P' é igual a o que quer dizer que P' é igual a 120. Ok? Então P' é igual a 120 centímetros. Está finalizada a nossa questão. Ok? Espero que esse vídeo seja útil para vocês.